cirurgiã dentista Karine Magalhães. Doutora, e agora eu venho com uma polêmica. A população já perdeu o medo de dentista? Sentiu ali um problema de uma hora, tem que procurar um profissional? Ainda tem muita gente que negligencia esse cuidado? E em relação a medo de dentista, eu acho que isso já melhorou muito, né? A odontologia antigamente era completamente diferente do que tem hoje. Hoje a gente usa anestésicos, então o paciente, assim, praticamente não sente desconforto nenhum. Os anestésicos são muito seguros, os procedimentos são seguros, os tratamentos de prevenção são mais efetivos, são melhores, os tratamentos restauradores, das doenças da gengiva, do hálito, inclusive. Então, assim, eu acho que não há motivo para não se procurar o profissional, o cirurgião dentista, quer seja pelo menos uma vez ao ano. Então, assim, o check-up odontológico, médico, ele deve ser realizado todos os anos, né? E quanto mais velho a gente vai ficando, mais problemas a gente vai tendo, né? E a gente deve consultar, sim. Outra questão é a língua. A língua também influencia no mau hálito. Eu imagino que a língua deve ser muito negligenciada por muitas pessoas, né, nessa questão. Mas o quanto a língua, a não escovação da língua influencia no mau hálito? Quando a pessoa tem uma saliva assim muito boa em quantidade, em qualidade, essa saliva ela consegue, na maioria das vezes, fazer o papel dela de detergência, ou seja, de fazer a lavagem por si só, de ser efetiva. Agora, se eu tenho uma saliva muito viscosa, que parece uma cola, ou eu tenho pouca saliva, esse poder de lavagem fica reduzido. A limpeza da língua, eu recomendo sim, hoje, todos os dias, né? Se você não puder fazer 2 vezes ao dia, 3, faça uma. Pergunte para o seu profissional qual que é o higienizador de língua, né? O limpador, ou se precisa de algum produto mais para usar. Então, assim, a gente tem limpadores que são muito efetivos, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente tem dentro da área da litose, o que a gente chama de Mondrian disease. O que é isso? É um termo criado por um jornalista há mais de 30 anos, quando ele foi pesquisando que algumas doenças eram doenças comerciais, ou seja, e a litose não é uma doença, mas é um problema que favorece muito a venda de enxaguante, de cremes dentais para combater a litose, de chiclete, de balas. Então, assim, as pessoas aproveitam essa questão para vender um tipo específico de limpador. Então, vamos supor, tem um lá de cobre e aí tá passando lá na rede social que aquele lá é o melhor que tem. Não existe isso. Quem vai te indicar isso é o cirurgião dentista que entende do assunto para poder saber se a sua língua precisa disso ou não. Porque a minha língua não é igual de vocês. Então, cada um tem uma capinha, né, uma viscosidade sobre essa língua, as papilas diferentes das outras. A gente tem problemas na língua que não são, assim, muito perceptíveis. No caso, aquelas línguas que têm fissuras, ou língua que a gente chama de geográfica, que é a glossite, que parece um mapa na língua. Então, assim, cada caso é um caso. Como é que é a sua papila? Aí sim, o profissional vai fazer a indicação de limpador. Mas é fundamental sim, viu, Alex? Bom, e vamos do cuidado básico, é sempre bom a gente lembrar aqui, fio dental, escovação, higienização básica, doutor, o que a gente pode também deixar de orientação para o nosso ouvinte? Primeira coisa, para ter saúde bucal, saliva tá lá em equilíbrio dentro da sua boca e seu organismo, principalmente o intestino, funcionar bem. Pelo amor de Deus, você que é adulto, tome pelo menos 2 litros de água dia. Não tem intestino e glândula salivar que trabalhe bem sem água. Então, os dois precisam de muita água. Depois disso, em relação aos cuidados com higiene, aqui no Brasil a gente gosta muito de fazer a higienização 3 vezes ao dia, né? Que normalmente a gente faz depois das 3 principais refeições. Então, o uso do fio dental é necessário. Eu particularmente gosto muito de fita. A fita, ela é mais chatinha, então eu considero que a fita limpa melhor do que eu observo e também de alguns estudos que a gente tem. Então, a fita dental, ela deve ser usada pelo menos 2 vezes por dia. Não dá, tudo bem, mas no outro dia, faça o uso correto, tá? Então, assim, eu recomendo pelo menos após o almoço e depois antes de dormir.
Quando a gente vai usar a fita dental, essa fita não deve entrar e sair. Ela deve abraçar o dente, igual a gente seca as costas, que fazendo aquele Czinho, assim, bom, pelo menos eu faço isso, eu não faço isso aqui não. E aí quando a gente faz essa limpeza com a fita, a gente já consegue já fazer essa limpeza dentro da gengiva, que aí a gente evita o tártaro lá. Então, primeiro é o fio ou fita, depois a escolha de uma boa escova de dentes, ou seja, macia, extra macia, com creme dental. Creme dental não é igual mostrava antigamente nos comerciais, né? Vamos encher toda a escova de creme. Não, a gente coloca um grãozinho de ervilha, se for adulto, tá? Aí a gente escova pelo menos 1 a 2 minutos, o ideal seriam 2 minutos. Após isso, a gente enxágua a boca e limpa a língua. E aí eu venho limpando lá da parte de trás, mesmo que dê ânsia. Eu tenho falado muito dos meus pacientes que a questão da ânsia de vômito na hora de limpar a língua é semelhante ao sapato que a gente compra, que às vezes fica apertado, passa um pouquinho e já fica laceado, né? Acostuma, vira hábito. E aí, depois disso, a gente enxágua muito bem a boca. Se for orientado pelo cirurgião dentista, um enxaguante, use esse enxaguante. Cuspa, normalmente os enxaguantes não são diluídos em água, a gente bochecha por 1 minutinho, a quantidade mínima, normalmente de 5 ml. E lembrar, a gente mora em Goiânia, Goiânia é uma cidade muito quente, muito seca, a gente precisa passar hidratante labial. Pode ser o Cacau da farmácia ou outros que você se adaptar e ver que realmente está fazendo hidratação dos seus lábios. Porque aqui não tem glândula salivar, então não tem umectação. Muitas vezes a gente fica passando a saliva para ver se melhora o desconforto, né? Então isso aí também é fundamental. Antes da gente encerrar, tem algum local que a gente pode ter acesso às informações? A senhora trouxe até aqui um flyer da campanha contra o mau hálito, essa que o Alex citou agora há pouco, silencioso, invisível e devastador. Tem algum local que as pessoas podem acessar, alguma plataforma, rede social, para ter mais informações a respeito da campanha? Esse ano a associação trouxe uma novidade muito bacana, que é o ABAcast, ABHcast, CAST, né? Que está disponível nas plataformas, né, de streamer, e também temos o ABH, a litose, também na rede social. Então, busque a gente por lá. Tem o site também da associação abh.org.br. Nós temos profissionais nesse momento, somos, se não me engano, 79 profissionais no Brasil que estamos dentro dessa campanha. Então, nesse período de 22 de setembro, que é o Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito, até o dia 25 de outubro, que é o Dia Nacional do Cirurgião Dentista, eu e todos esses colegas estamos desenvolvendo palestras, ações, como vir a informar a população. Por quê? Afinal de contas, é um problema de saúde pública que acomete 30% da população brasileira. Muito obrigado, doutora, pela participação, por responder aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. Bom fim de semana. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui divulgar a nossa campanha. Um grande abraço a todos vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo.